Então, a gente tem os vídeos, tá todos gravados, o irmão estando no grupo lá, o irmão assiste todos os vídeos, porque vai ter uma avaliação boa aí no final de abril, tá? Última segunda-feira de abril nós vamos ter avaliação, e os irmãos estando no grupo tem que assistir todos os vídeos, porque senão não vai bem na avaliação. Mesmo aquele que perdeu as aulas pode recuperar, tá? Tem que se aplicar. Bom? Então vamos lá. E a apostila, professor? Não, essa aí também não tem apostila. Não tem? Não tem apostila. É os slides. Os slides estão todos na internet também para o irmão assistir lá, tá? Eu mando o link dos slides e mando os vídeos também aí, e recomendo os livros, tá? Eu recomendei 2 livros aí, o História de Israel e o Pentateuco. Bom? Você já consegue acessar alguma coisa no grupo? Foi publicado antes? Não, foi publicado antes não. Só a partir de agora? Só a partir de agora. Só a partir de agora, né? Os que vão entrar tem que ter tudo publicado de novo. Então, tá benção. Eu vou assistir, né? Holocausto, tudo bem? O Holocausto, vocês já ouviram falar do Holocausto? Então os sacrifícios eles são diferentes. Vocês leiam lá o livro de Levíticos nas minúcias, aí tem o Holocausto. Característica distintiva a respeito do Holocausto era o fato de que a totalidade do sacrifício era consumido sobre o altar. Não estava excluída a expiação, já que esta era parte do todo sacrifício de sangue. A completa consagração do ofertante a Deus significada pela consumação da totalidade do sacrifício. Talvez Paulo fizesse referência a esta oferta em seu chamamento para a completa consagração. Israel tinha ordenado o manter uma contínua oferenda de fogo de dia e de noite por meio desse fogo sobre o altar de bronze. Um cordeiro era oferecido cada manhã, cada tarde, e daí a recordação de Israel e sua devoção para com Deus. Tem o altar dos sacrifícios. Aí tem um sacrifício chamado holocausto. Esse holocausto quer dizer que o sacerdote não comia nada dele. Nem o sacerdote comia e nem o ofertante. Porque o que era o sacrifício na verdade? O sacrifício ele era uma refeição de comunhão entre a pessoa que está oferecendo o sacrifício, o sacerdote e Deus. Que tipo de refeição é essa? Um churrasco, tá? Carne assada no fogo. Come-se todo o sacrifício? Não come-se todo o sacrifício. Algumas partes são totalmente consumidas, tá bem? E outras não, outras elas são assadas, para que o sacerdote coma a carne. É esta carne que vocês devem comer, tá bem? Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6. Então você está lá, ofereceu o sacrifício, tem que comer a carne do sacrifício? Tem que comer. Passa-se um salzinho nela, joga-se um vinho para ela ficar macia e saborosa e cheirosa, e eu estou aqui numa refeição agradável diante de Deus, tá? Do sacerdote, e estou comendo perante o Senhor, uma refeição sagrada, tá bem? Isso aí é plena comunhão com Deus, plena comunhão. Você participa do sacrifício que você está oferecendo diante de Deus. Você está comendo a carne do Senhor Jesus no Antigo Testamento, em figura, tá bem? De maneira simbólica, figurativa, sombra. Quando você come a carne, você está em comunhão. Você pode comer a carne sozinho? Não. Você tem que ter alguém que é testemunha que você está comendo a carne. Quem é a testemunha? O sacerdote. O sacerdote. Você está bebendo o sangue? Não. Ali você não pode beber o sangue, tá bem? O sangue tem que ser derramado na base do altar. Mas o Senhor Jesus, ele escandaliza os judeus, que ele fala: mas vocês vão beber o meu sangue. Quando Jesus fala que vocês vão beber o meu sangue, aí escandaliza todo mundo. Por quê? O sangue não pode ser bebido, o sangue tem que ser espargido. E o Cristo, ele diz o seguinte: se vocês não beberem o meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Aí vem o escândalo. Aí nesse contexto, se você não ler o livro de Levíticos, você não vai entender um monte de coisa no Novo Testamento. É nesse contexto que o pessoal abandona Jesus e vai embora e fala: você é um herege, está falando de beber sangue, né? Já tinha falado que ele é mais pão do que o pão de Moisés. Agora vem falar que tem que beber o sangue dele, senão a gente não tem vida.
pessoal abandonou Jesus, escandalizados porque estavam realmente assim despreparados para o Novo Testamento. E não só o pessoal, não só os seguidores, tá? Os apóstolos também. Tá todo mundo ali, ó. Se Pedro foi, eu vou. E Jesus falou: pode ir. Livro de Levíticos explica o Evangelho de João. Oferta pacífica. Oferta pacífica era totalmente voluntária. Então, essa é chamada de oferta pacífica também, porque embora a representação e a expiação estavam incluídas, a característica primeira desta oferta era a comida sacrificial. Isso representava uma comunicação vivente e uma camaradagem e amizade entre o homem e Deus. Era permitido à família e aos amigos unir-se ao ofertante nesta comida sacrificial, já que era um sacrifício voluntário. Então, só para não confundir os irmãos, quando está falando do holocausto, não come nada, porque o holocausto ele é consumido totalmente, diferente da oferta pacífica. Na oferta pacífica, primeiro, eu quero levar uma oferta para o Senhor. Eu quero. Existe o tempo que é um prazo pré-determinado que eu devo ir ao sacerdote, ao tabernáculo. Mas fora do tempo pré-determinado, eu posso ir voluntariamente também. Estou com o meu coração cheio de gratidão a Deus pela plantação que eu colhi muito, pelo meu gado que está crescendo bastante, sabe? A minha família, um filho que nasceu. E eu quero apresentar ao Senhor uma oferta pacífica. Pois bem, você tem liberdade, a lei te dá essa liberdade e te incentiva, inclusive, fazendo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Participa-se do sacrifício. Então, se tiver uma pergunta lá no dia da avaliação, qual é a oferta que eu não como de jeito nenhum? Holocausto. E as demais? As demais eu participo. Eu participo dela, tá bom? Essa participação é porque a gente quer ter comunhão com Deus. Essa comunhão tem que ser feita por um mediador. O mediador é importante. Quem é o mediador? Sacerdote. Dá para eu fazer isso aí sem um sacerdote? Não dá. Você abre o livro de Juízes e lá no final do livro de Juízes está uma precariedade muito grande, porque não tem um juiz na terra, homens tementes a Deus. E aí tem um camarada que ele pega e fala o seguinte: escuta, quer ser o meu sacerdote? E ele arrenda um sacerdote. Ele aluga, ele contrata um sacerdote, para que o sacerdote fique na casa dele e ofereça os sacrifícios por ele e pela família dele. É só você ler o livro de Juízes. Ali a precariedade também do serviço sacerdotal. Os sacerdotes estavam passando fome e começaram a vender religião para o povo. Não é assim que estava prescrito. O sacerdote não podia fazer isso. O sacerdote tinha que viver na cidade de refúgio. E o pecador não tinha como comprar um sacerdote para ele, alugar um sacerdote particular. Ele tinha que ir até o sacerdote. É gostoso ler a Bíblia, né, irmãos? É gostoso ler a Bíblia e saber o que está acontecendo na cena. Por que isso é assim e não daquele jeito? Agora os irmãos já têm alguns livros para os irmãos lerem aí. Levíticos, João e Juízes. E o primeiro livro de Reis. Elias oferecendo sacrifício. E o Abraão oferecendo sacrifício. Gênesis. Tem alguns livros aí que os irmãos vão ter que ler. Tá bom? Bom, vamos lá. A oferta pelo pecado. Então já falamos. Holocausto. O sacrifício completo. Ofertas pacíficas, que são voluntárias. E agora vem a oferta pelo pecado. Há um pecado aqui que a gente fala o seguinte: se eu não souber que é pecado, é pecado? O livro de Levíticos diz que sim. Você não precisa saber que é pecado para ser pecado. Tem pecado que é pecado de ignorância, tá? Os pecados de ignorância cometidos inadvertidamente requeriam uma oferta. Oferta. Sabe aquele sacrifício que o Jó ofereceu pelos filhos dele? Vai que eles pecaram contra Deus no seu coração sem saber. Ele apresentava uma oferta diante de Deus pelos pecados da ignorância. A violação da negativa de ordens puníveis por dissensão podia ser retificada por um sacrifício prescrito. Embora Deus tenha somente uma pauta de moralidade, a oferta variava com a responsabilidade do indivíduo. O que é esse negócio aqui, responsabilidade do indivíduo? É porque o pecado de um príncipe não é igual ao pecado de um plebeu. O pecado de um sacerdote não é igual ao pecado de um profeta.
pecado de uma mulher não é igual ao pecado de um homem. Então no livro de Levíticos você vai ver ali vários tipos de sacrifícios diferentes para cada pecador diferente. E aqui vai criar um problema para a nossa teologia comum. Nossa teologia comum diz o quê? Pecado é pecado. Pecado é tudo pecado. Não tem pecadão e nem pecadinho. O livro de Levíticos diz que tem, tá? Dependendo do tipo de pecador que você é, o seu pecado é mais grave do que o outro. Tem embasamento no Novo Testamento? Tem. O Senhor Jesus falou, olha, os judeus têm maior pecado do que você, Pilatos. Vem? O pecado dos judeus era maior do que o pecado de Pilatos. Então, tem diferença? Tem diferença. Tem pecadão e tem pecadinho? Tem. O que diferencia o pecadão do pecadinho? O pecador. Tá? O apóstolo Tiago falou, receberemos mais duro juízo. O Abraão vai receber mais que eu, ele já é mestre, né? E ainda vai ser doutor. E eu não sou aprendiz do professor Abraão. Então, depois que ele apanhar bastante, entendeu? Porque é ele que vai assinar todo o meu diploma, aí vai sobrar alguma coisinha para mim. Aí eu faço que nem Adão. O mestre que o Senhor me deu por mestre que me ensinou. Aceita, professor Abraão? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Tiago mandou, né? Não queirás muito divórcio seres mestres, né? Porque receberemos mais duro juízo. Está pautado, entendeu? Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez o que tinha que fazer, vai ser açoitado com muitos açoites. E aquele que não soube a vontade do seu Senhor, vai ser açoitado com poucos açoites, mas vai ser açoitado também. Palavra de Jesus. Aí Jesus disse, pecados de ignorância, pequei sem saber que era pecado, continua sendo pecado do mesmo jeito. Tem que ser oferecido um sacrifício pelo pecado de ignorância, e graças a Deus Jesus fez um sacrifício perfeito que inclui o pecado da ignorância que a pessoa pratica. Quer dizer, a criança pratica pecado de ignorância? Pratica. A criança está contemplada pelo sacrifício de Jesus? Está. Por isso que nós, evangélicos, dizemos que o sangue de Jesus purifica todos os pecados. E esses aí, das crianças aí, tenho para mim que estão bem contemplados pelo sangue de Jesus. Tá bom? Pecados praticados no tempo da ingenuidade ou da ignorância. E depois tem os pecados mais graves, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, existia uma gradação nas ofertas requeridas. Um bezerro para o sumo sacerdote ou para a congregação, um bode para um governante, uma cabra para um cidadão privado. Tem diferença de pecado e tem diferença de sacrifício. Isso aí a gente chama-se de qualificação da oferta por causa da qualificação do pecado. Sabe aquele negócio de crime triplamente qualificado que tem na lei dos homens? Tem também na lei de Deus. Pecado triplamente qualificado. Por exemplo, o pecado de Davi, adultério e assassinato com premeditação. Então está bem qualificado, duplamente qualificado, triplamente qualificado. Por causa disso aí, tem que se oferecer um sacrifício. E qual é o sacrifício que o Davi vai oferecer? Caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. E esse cair na mão de Deus aí, diz o autor aos Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele fez uma boa escolha, mas foi duro, né? Foi duro. A oferta de expiação. Os direitos legais de uma pessoa e de sua propriedade em situação que implicasse a Deus, igual a que um amigo, estavam claramente estabelecidas nos requerimentos pelas ofertas de transgressão. A falha no reconhecimento de Deus, ao descuidar em levá-los os primeiros frutos, o dízimo, as outras ofertas requeridas, necessitava não somente a restituição, senão também um sacrifício. Além disso, era preciso pagar 6/5 das dívidas requeridas, e o ofensor também sacrificava um cordeiro com objeto de obter assim o perdão. Então essa oferta da expiação
é uma culpa que eu sei que eu estou culpado, que eu estou devendo. Oferta da expiação. Sacrifícios por ignorância e o da expiação. O da expiação é para aquele que reconhece que está em pecado, tá? Aquele que reconhece o próprio pecado, que reconhece a própria culpa, a gravidade do seu pecado. Eu estou aqui para oferecer uma oferta pacífica. Não se trata bem de um pecado, é ação de graças, é em reconhecimento àquilo que Deus está me fazendo. Posso oferecer uma oferta de expiação no dia que eu for levar lá uma oferta pacífica? Posso também. Se eu sei que estou pecando em alguma coisa, eu tenho que apresentar a Deus uma satisfação pelo pecado que eu cometi. Qualquer satisfação? Não. Surrupiei o dízimo, porque o dízimo é da lei do Moisés. Defraudei o dízimo, não paguei. Vou pagar o ano que vem, porque o dízimo ele era anual. Dízimo das colheitas e dízimo do gado. Dízimo da prosperidade. Vou levar o ano que vem. Eu tenho que levar o dízimo desse ano e eu tenho que levar o dízimo do ano passado, porque senão Deus não aceita o dízimo desse ano. Lei, entendeu? Lei. Não prescreve. Você tem que dar satisfação. Está ordenado. O fato de você não levar o dízimo, a minha casa entrou em precariedade. O serviço do Senhor deixou de ser feito. O sacerdote deixou de ser alimentado. A palavra deixou de ser pregada. Você não alimentou o templo. Agora você vem aqui e vem trazer o dízimo desse ano, sem dar satisfação do ano passado? Não. E como que o sacerdote sabia? O sacerdote é letrado, meu amigo. O sacerdote ele tem contabilidade, tem um livro caixa lá. Você não trouxe dízimo ano passado. Não trouxe. Você não colheu nada no ano passado, não nasceu uma cabecinha de gado para você no ano passado, você não prosperou de jeito nenhum no ano passado. Prosperei, mas eu estava... Então, tudo bem, você vai agora resgatar o dízimo do ano passado. Como que você vai fazer? Dá o dízimo desse mês, desse ano, tá bem? E acrescenta aí um sexto. O que é um sexto? 30%. Tá? Algumas passagens falam de 20%, um quinto. Outras falam de um sexto. Você vai pagar 20%. Vai resgatar do ano passado. Você não tem como pagar mais do ano passado, porque o ano passado você colheu, comeu, vendeu, não tem mais. Mas você vai ter que colocar desse ano 20% em cima, de 20% a 30% em cima. Você dá o dízimo desse ano e resgata do ano passado. Se você não tiver o resgate, então não adianta dizimar. Não adianta. Pelo menos é assim que a lei diz. Se é assim que eles praticavam, é outra história. Mas é assim que a lei diz. Então é o seguinte, eu não vou dar dízimo nenhum, nem do ano passado, nem desse ano. Aí você é o ladrão de Deus. E Deus vai enviar as pragas sobre a tua plantação, teu gado, tua casa, porque você está quebrando a lei. Maldito todo aquele que quebrar um dos mandamentos. Bem, tem que obedecer. É assim que funciona, irmãos. E o pessoal não obedecia esse negócio aqui muito bem, não. Eles achavam que o pessoal lá do templo lá é muito ganancioso, né? Muito ganancioso. Bom, terminamos a aula de hoje, irmãos. Tá bom? Chegamos aqui no nosso horário. E para os irmãos que estão aí participando, que estão chegando, eu vou mandar no grupo a playlist com todas as aulas que nós estamos estudando do Pentateuco. Começa lá em Gênesis, Êxodo, já estamos em Levítico. Então assiste lá um por semana, um por dia, 2 por dia, pega o caderno, anota tudo que você for assistindo ali, tá bom? Aí você vai recuperar. E vou mandar também os slides de tudo aquilo que a gente estudou. Então você assiste o vídeo e lê os slides. Se puder comprar os livros que eu recomendei, compre, né? Se não puder, baixa da internet e imprime.